2 homens subiram ao templo para orar. Ou seja, oração os 2 faziam iguais. Aparentemente, os 2 criam em quem? Em Deus, no Senhor. Aparentemente, 2 evangélicos, 2 cristãos, porque estavam orando. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Então, já chega na presença de Deus se exaltando, né, pessoal? Até parece que a gente vai conseguir impressionar Deus com alguma coisa. É ou não é verdade? Nunca cheguemos diante de Deus nos exaltando, nem muito menos falando nossas, que quase não temos, qualidades. Porque se é que temos alguma, Deus já sabe muito bem disso. Não precisa a gente falar. Ou precisa, gente? Se é que temos, nem precisa falar. Mas olha a oração desse sujeito aí: não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Ainda acusou o coitado do lado dele. Jejuo 2 vezes na semana, e a gente sabe que quando jejuar, tem que jejuar em secreto. Então aí ele já não está legal, né? Jejuo 2 vezes por semana, e dou o quê? Os dízimos de tudo. Por isso que você não tem que ficar, às vezes, falando para ninguém sobre dízimo. Já falei para vocês outras vezes aqui, se tem um grupo que a gente sabe que tem algum problema na vida espiritual, são aqueles que chegam com a gente, às vezes pedindo ajuda, e nas primeiras palavras com o pastor, ela diz assim: ô pastor, tem que acontecer alguma coisa na minha vida, não sei porque que a minha vida não muda, o senhor tem que ver isso aí. Tem gente que fala assim: o senhor tem que ver, eu dou o dízimo. Por que falar isso? Como se o dízimo talvez fosse uma espécie de comprar alguma coisa? Como se o dízimo às vezes fosse um passaporte único para ter uma vida mudada? E não é. A gente sabe que o dízimo, ele tem que ser feito, sim, ele tinha que fazer isso, mas é um ingrediente do bolo. Por exemplo, você faz um bolo só com ovo? Só com farinha? Só com manteiga? Não, é uns 10 ingredientes, é, não é verdade? E somando tudo aquilo, juntando, o que que dá? Um bolo. Então imagine que o dízimo é um ingrediente do bolo da vida cristã. Se eu dou o dízimo à prostituta, adianta? Adianta, gente? Eu dou o dízimo, mas sou mentiroso, adianta, pessoal? Eu dou o dízimo, mas tenho mágoa de toda a minha família, adianta, pessoal? Não, vai ajudar a igreja, vai pagar as contas da igreja, mas eu não estou sendo para Deus uma oferta perfeita. Mas veja que foi exatamente o que ele apontou ali: dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, né? Em outras palavras, ele estava ali contrito, quebrantado, humilde, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Está aí, pecador. Você é pecador? Não é não, gente? Mas o coração sincero assume que é, mas ele não aceita viver no pecado. Ele sabe: eu sou porque a minha natureza é, mas sabendo o que Deus quer que eu seja, eu não vou viver no pecado, eu não vou aceitar não. Se eu sei que estou, eu vou me consertar. Mas todos nós somos. Então, era a forma que ele se apresentava diante de Deus: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Você não está vendo ele falar aí: eu sou isso, eu faço aquilo, eu sou bom, eu oro, eu jejuo. Não, tem misericórdia, porque ele é o Senhor e nós somos os servos. Aí, desculpa, como eu disse, quem olhasse de fora, qual dos dois chamava mais atenção, gente? Qual chamava mais atenção? O primeiro possivelmente tinha mais cara de crente. É, na verdade. O primeiro, se fosse traduzir para os dias de hoje, era aquele que talvez falava: aleluia! Se assustou, né, senhora? É ou não é? Graça e paz, irmãos. Não tem isso, pessoal? Não, porque o Senhor e tal, e que o pastor está falando na reunião, e começa a falar em línguas. Talvez era o primeiro, mas o coração não era sincero, perfeito. Muita coisa da boca para fora.
Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, o segundo, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, a gente consegue entender aqui que essa questão do coração sincero não tem nada a ver com o lado de fora, porque do lado de fora, a pessoa hoje em dia é o que ela quiser ser. Não é verdade? E Jesus sempre se aborreceu com esse tipo de pessoa. No passado, próximo desse texto aí, ele se aborrece com os hipócritas naquela época. Quem eram os hipócritas? Eram aqueles que mostravam uma coisa que não eram. Então, o coração sincero é aquele que não aceita ser um personagem. É aquela pessoa que o que ela é aqui dentro da igreja, ela é aonde, gente? Lá fora, em casa, no trabalho, na faculdade, no ônibus, no metrô, qualquer lugar. E vocês sabem que isso é uma pura verdade, que na igreja, muita gente é de um jeito, em casa, só Deus sabe. Como obter um coração perfeito? Como obter um coração perfeito? Então, aqui o bispo dá o primeiro conselho dos muitos que a gente vai ouvir nas próximas quartas. E ele diz que o primeiro é fugindo da aparência do mal. Fugindo da aparência do mal. Porque se há alguém que está nessa reunião e você começa a perceber que esse não é o seu coração perfeito, então talvez você vai dizer, eu quero, o que eu tenho que fazer? Então um ingrediente é fugir da aparência do mal. Esse texto aqui de Tessalonicenses dá 5 conselhos. Ele começa dizendo assim, não extingais o Espírito, ou seja, não apagueis o Espírito. Quem apaga o Espírito Santo em nós, não é Deus e nem o diabo não, é quem? Somos nós. Com a falta de comunhão, com a falta de cuidado com a vida espiritual, quando eu aceito ligar o piloto automático, quando eu priorizo mais as outras áreas do que a área espiritual, eu estou apagando o que, gente? O Espírito. Eu que estou apagando ele. Essa responsabilidade é nossa. A fé, a chama do primeiro amor, ela depende da gente. Porque como nós lemos algumas quartas-feiras atrás, aquela igreja que estava caída, o anjo disse, você está caído, vocês têm muitas qualidades, mas vocês estão caídos porque vocês abandonaram o primeiro amor. Tem que haver um sacrifício constante para o espírito estar em alta, para o fogo não se apagar. Você já fez churrasco alguma vez? Já, pessoal? Já fez? Mas aquele churrasco não é de churrasqueira elétrica não, gente. É o do carvão mesmo. Já fez desse aí? Como é que você faz? Você põe o carvão lá, aí você coloca o álcool, você coloca o fogo, e aí joga, pega na hora o fogo? A não ser com esses negócios novos que tem aí, que tem um gel que você põe, já fica lá, é ou não é? Mas a moda antiga, você tinha que pegar um negócio e fazer, ficar o quê, pessoal? Pelo menos é assim, que eu conheço, é ou não é? Você fica ali, e aí quando você abana mais forte, o que o fogo faz? Mas o braço começa a cansar, e aí você escolhe, ou para e perde o churrasco, ou você troca o braço e começa o quê? Aí pega, é ou não é assim? Aí você vai parando, está cansando, e o fogo? Acontece o que com o fogo? Vai apagando. Então, no campo espiritual é assim, você vai ter que ficar abanando o fogo da fé, até ano que vem. Até quando, gente? Até o fim. Não apagueis ou extingais o Espírito. Segundo, não desprezeis as profecias. O que tem de gente desprezando as profecias, hein, pessoal? O que tem de gente dentro da igreja que pouco está se importando com os sinais do fim. Pouco estão se importando com o arrebatamento, que está cada dia mais próximo. Tem gente aí fazendo pouco caso dos muitos alertas que nós temos dado. Você que é mais antigo de igreja vai confirmar que nunca nós falamos tanto da salvação como nos últimos anos, sim ou não? E tem gente que entra por aqui e sai por aqui.
Vocês que vêm segunda, quem vem segunda-feira aqui, vocês são testemunha de como a igreja fica aqui segunda-feira nesse horário, e no das 8, e quantas daquelas pessoas voltam quarta-feira. E não é por falta de falar, não. A gente fala ou não fala, pessoal? É o que mais fala. Ora pela vida econômica, faz o trabalho da fé e faz as campanhas, testemunhos, mas tem um momento da reunião que a gente fala, pessoal, dinheiro não é tudo. Tem gente que levanta e começa a sair, começa a ir embora. Eu vi isso segunda-feira agora. Pega o celular, em outras palavras, peraí, pastor, a reunião já acabou para mim, essa parte não me interessa. Pessoas dentro da igreja desprezando o quê? Aqui, ó, desprezando o quê? As profecias. Aí depois o Espírito Santo, Jesus vem, leva a igreja, aí vão querer correr para cá. Aí não vai adiantar mais. Eu vou estar lá com o papai. E você? Pois é. Aí quem vai pregar aqui? Quem vai, pastores? Vai ter alguém aqui? Pastor Alex, pastor Alírio, pastor Ricardo, pastor Rosenilson. Eles estão na fé de subir também. E aí? Ah, e agora? Aí, se vai que fica um pastor caído aqui, não sei. Aí fala, olha, vocês não quiseram ouvir, desprezaram as profecias. Ou não tem gente que despreza as profecias? Aí depois diz, ele diz, né? Examinai tudo. Quem é de Deus tem que examinar tudo. Você tem que examinar você tem que examinar a gente, você tem que examinar o que é certo, você tem que examinar o que é errado, você tem que examinar a sua fé, você tem que examinar a sua vida espiritual, você tem que examinar a sua comunhão com Deus, você tem que examinar o seu passado. Peraí, como que eu era antes? Na minha vida com Deus antes, como é que era no meu passado? Eu era melhor ou hoje eu estou melhor? Porque às vezes quando a gente vai ver alguns cristãos, o passado dela era muito melhor do que quando? Do que o presente. A pessoa tem que analisar e examinar. O correto na vida espiritual é, a cada dia que passe, eu fique pior ou melhor, gente? Melhor. Se essa não é a ordem, a coisa não está boa. Hoje você tem que estar mais na fé do que ontem. Hoje você tem que estar mais perto de Deus do que quando? Do que antes. Porque se lá atrás eu já fui melhor e hoje eu não estou, eu estou dando mole. Eu estou entrando no critério daquela igreja que foi considerada caída. Então a pessoa examina tudo. Ela examina as suas amizades. Espera aí, essa pessoa está se aproximando de mim. Essa amizade não é boa. Toda vez que essa mulher, toda vez que esse amigo aqui chega perto de mim, ele vem com piadinhas, ele vem tentando plantar outras sementes na minha cabeça. A pessoa examina. Então ela não fica à toa, não. Ela não fica, como é que eu posso dizer, despreocupada, desatenta, não. No tempo que nós estamos vivendo, não tem como ninguém ficar desatento, não. A gente tem que examinar tudo. Sim ou não, gente? Examina tudo. Fique alerta a tudo. Porque às vezes o raio do pecado, do mal, da tentação, vem de onde a pessoa menos espera. Menos espera. Naturalmente, quem é assaltado na rua é quem está em qual condição, pessoal? Está ali desatento, já está olhando para nada, e pum, vem alguém, leva o celular. Dificilmente alguém que está atento é assaltado, é mais quem está desatento. Então, olha mais um conselho: primeiro, não extingais o espírito; segundo, não desprezeis as profecias; terceiro, examinai tudo; quarto, retende o quê? O bem. Então você vai ouvir muita coisa, você vai estar perto de muitas pessoas. Então, do nosso lado, perto de nós, vão ter gente com atitudes más e com atitudes boas. Você sabe que o ser humano é influenciável. É normal para o ser humano ser influenciável. Às vezes você fica andando muito com uma pessoa, daqui a pouco você está falando igual ela. Já percebeu isso já? A gente pega o jeito, às vezes, das pessoas. Por quê? Porque a gente é influenciável. E a gente tem que ter cuidado com isso. Espera aí, eu tenho que aprender o que for bom. Isso aqui não é bom, então eu não vou reter, eu não vou aprender. Isso aqui eu vou jogar fora. Amém, pessoal? E diz mais aqui: abstende-vos de toda a aparência do mal. E esse é o ponto de hoje. Para ter um coração perfeito, eu tenho que ter essa disposição de fugir da aparência do mal. Timóteo, em uma certa ocasião, falou sobre isso. Põe aí: foge também
das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. A gente sabe que todo mundo é tentado, mas você há de concordar comigo que o jovem hoje em dia é mais. É ou não é verdade? Quem é jovem aqui, pessoal? Ih, vocês já se consideram velhos, pessoal? Eu, hein? Quem é jovem aqui, gente? Ah, melhorou agora. Você sabe que as propostas para o jovem são muitas hoje em dia. Muitos. Você vê que a pessoa já mais de idade, mais idosa, tem menos tentações para um idoso. Percebeu isso? Já é tentado, sem dúvida, mas tem menos. Vai chamar uma vovó de 80 anos para ir para a balada. Embora deve ter, né? Mas, pelo amor de Deus, não vou não. Vai oferecer para um vovô aí, uma vovó de sei lá quantos anos, 90 anos, um pouco de cocaína, maconha. É mais difícil. Mas o jovem quer experimentar tudo. Não é verdade? E o que Timóteo diz? Foge das paixões. Quantos na Bíblia nós vimos que não fugiu da aparência do mal? Conforme falamos há dias atrás, Sansão não fugiu de Dalila. E Dalila era a aparência do mal. Só ele que não conseguiu enxergar que aquela mulher queria arrebentar com ele. Porque por várias vezes ficou ali perguntando o segredo, qual o segredo da tua força, qual o segredo, qual o segredo, qual o segredo. E ele mentiu uma vez, mentiu duas vezes, mentiu 3 vezes, mas teve uma hora que ele caiu. Por que ele caiu? Porque ele não fugiu. Porque se ele tivesse, na primeira vez que aquela mulher falasse, Sansão, diga para mim aí, qual é o segredo da sua força aí? Era para ele fazer o quê, pessoal? Sair fora. Falar, sai fora. Se tivesse aquela palavra na época, era para ele falar, está amarrado em nome de Jesus. Sai fora daqui, sua peste. Porque você quer me derrubar. Não quis fugir. Talvez por quê? Eu vou desagradar. Não tem esse negócio de não querer desagradar? Não, eu não vou desagradar o fulano, não. Vou desagradar a fulana, não. O que vai pensar de mim? Aí a pessoa não desagrada o fulano, o beltrano, o ciclano, e daqui a pouco está desagradando a Deus. Não só desagradando, como perdendo a chance de ter um coração perfeito. Por quê? Porque não fugiu. Sansão não fugiu. Eva não fugiu. Quando viu a serpente lá, com aquela conversa mole, o que era para Eva fazer, gente? O que era para fazer? Fugir. Dizer, não, peraí, essa conversa dessa serpente aí está estranha, hein? Se Deus, o nosso Criador, falou que não é para ficar perto dessa árvore, que conversa é essa dessa serpente aí que quer que eu experimente, que não sei o quê, não sei o quê. Não, tem coisa errada. Tchau, serpente, vou embora. Era para ser o correto. Não quis fazer. Não fugiu. Perdeu tudo que tinha. Porque de fato e de verdade tinham tudo. Agora, veja o caso de José. José também foi tentado. Era tão ser humano quanto Eva. Era tão ser humano quanto Sansão. Mas José, quando aquela bandida lá daquela mulher foi para cima dele, o que ele fez, pessoal? O que ele fez, gente? Saiu fora. Porque José, sim, tinha um coração perfeito. Tinha um coração segundo o coração de Deus. Tanto é que quando ela fez a proposta para ele, tirou a roupa. José disse, como eu faria tamanha maldade como essa para com meu Deus? Sabe como é que se chama isso, pessoal? Sabe como é que se chama isso? Temor. O temor foi, colocou o pé aonde? No freio. O temor é o freio que não nos deixa pecar. Peça a Deus temor. Peça a Deus todo dia. Temor é o princípio da sabedoria. Todo dia, eu se fosse você, acordava pela manhã e falava para Deus, Deus, renova em mim o teu temor, para eu não pecar contra ti. Porque quem são aqueles que hoje em dia, dentro da própria igreja, conseguem viver no mesmo pecado como um incrédulo? São aqueles que já perderam o temor. Não tem mais a dor de saber que vai trair a Deus. A dor que José tinha. José disse, não, como é que eu posso fazer isso com meu Deus? Ele tem confiado tudo nas minhas mãos. Mas se ele não tivesse temor, o que ele tinha feito? Ele tinha caído. Ele tinha saído, tinha deitado
com aquela mulher. Então, fuja. Ela vem até você, a aparência do mal. E a aparência do mal não é feia não, gente. A aparência do mal não é ruim não. A aparência do mal é bonita. A aparência do mal, ela é atraente. Em muitos casos, a aparência do mal, eu garanto para você, ela vai parecer uma excelente ideia. Escute o que eu estou lhe dizendo. A aparência do mal não vem em forma do mal não. Ela vem em forma de uma coisa boa. Veja o que Satanás disse para Jesus lá no deserto. Transforma a pedra em pão. Excelente ideia. Jesus estava com fome. Enquanto Jesus estava lá no deserto, levou ele no pensamento, no pináculo do templo e disse: olha só, tudo isso aqui eu vou te dar se você prostrado me adorares. Então, a gente tem que fugir. Mas quando é que eu consigo ver que aquilo é bom e que aquilo é mal? Quando eu sigo aquele outro conselho que lemos aqui, quando eu examino tudo. Mas se eu não examinar, às vezes vem a aparência do mal e eu vou achar que aquilo ali é coisa boa. Então vamos fugir da aparência do mal, os que querem ter esse coração perfeito. Aí diz mais, Enoque, e andou Enoque com Deus, pois gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com quem, gente? Com Deus. E não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Noé era outro que tinha um coração perfeito. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem, o quê? Justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com quem? Com Deus. Enoque e Noé andaram com Deus, porque tinham informações da sua existência. Por conta disso, o temiam. E porque o temiam, fugiam do quê? Então veja que fugir da aparência do mal está ligado ao temor. Quem não tem temor não vai fugir da aparência do mal. E quem não foge da aparência do mal não vai ter coração perfeito. Então você vê que é uma coisa que está ligada à outra. Eu tenho que ter temor para fugir da aparência do mal, para ter o coração perfeito. Se eu não tenho temor, eu vou correr para os braços do mal e vou ficar muito longe do coração perfeito. E para finalizar, diz assim, e farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Você já vai pedir isso para Deus agora. A base da sua oração agora vai ser pedir a Ele temor, porque começa com temor, para conseguir se afastar do mal e consequentemente ter o coração perfeito, o coração sincero.